Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Encarnação, Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vez na sala virtual do IGESE, né, com parceria de transmissão com os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, do Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, Rádio Portal da Luz, que nos ajudam, né, todos unidos, a transmitir esse estudo da obra de André Luiz e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, com o nosso querido professor, Otacílio Rangel. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professor e aprendiz, como sempre. Muito bom estar aqui com os companheiros. Hoje a gente tem a Deise, lá da Pensilvânia, conosco. Olha só. Como é bom, tá né? Longe, né, professor? Está integrado com o mundo inteiro, né? A rigor, a gente pode estar com pessoas do mundo todo aqui. É muito bom isso. Muito alegre. Desde cedinho aí já temos, né, professor, a Fernanda,
que é um novo membro, Fernando César, que é um novo membro, né, que está aqui com a gente, mais um. Seja bem-vindo a essa família que nós construímos aqui, né, professor? Isso. A Camila, a Maria Maggiore, a Valéria, a Patrícia, a Selva, a Diná, a Lurdinha, que é aí de São Carlos, né, professor? Isso. A Nilce, né? Então, todos aqui. Temos a Luciene, que vai ter que sair por causa de um parente hospitalizado, que Deus ilumine o parente, que tudo seja bom para ele, para que ele supere essa dificuldade. Assim seja. A Regina, que é aqui de Santo, a Osmarilda, a Kátia, a Maria Cristina, a Rafael, a Deise, a Simone, olha, são bastante, né? O Ronaldo, que está em trânsito, o Ronaldo já está aqui. A Josefa, a Jo, que é aqui de Santos também, a Vera também, Marlise, Mara, Silvio, Helena, a Rosa, Rosângela, agora eu vou falar todos, professor. Marilda, Maria Lúcia. Temos alguém do Paraguai também, o Carlos Escobar. Um abraço para eles. A Lalá, né? Lalá. O Espanhol, Luciene, a Dilva, Ana Lúcia, a Fran, José Luiz Arantes, o senhor falou aqui, o Carlos Escobar, quem mais aqui? Ana Lúcia Barbosa e a Lúcia Nadal. Estamos todos aqui, professor, já posicionados para ouvir e entender um pouco melhor, compreender melhor, né? Que alguém falou aqui que, acho que foi a Camila, professor, que é a Camila, que falou que não consegue entender sozinha a obra, né? E agradece muito, né? Por poder estar estudando aqui com a gente. Aí todos nós, né, professor, agradecemos porque... Não, estudo em grupo é sempre mais proveitoso, não tem dúvida nenhuma. Isso aí. Então, vamos iniciar com a nossa prece, professor? Vamos lá, sim. Querido Mestre Jesus, estamos iniciando, Senhor, nosso estudo da noite. Aprendendo com André Luiz, esse espírito generoso, que ao voltar para o mundo espiritual, depois da jornada dele na Terra, pôde experienciar situações adversas na sua volta, mas dedicado, esforçado, estudioso, aprendeu muito e tem trazido para todos nós esse aprendizado através de companheiros bondosos que, oferecendo os recursos da mediunidade, permitiram que essa série de livros do André Luiz, que são supervisionados pelos espíritos superiores, puderam nos alcançar. E nós estamos aprendendo no livro Evolução em Dois Mundos a nossa própria trajetória como espíritos em evolução. E só temos, Senhor, que agradecer pelo amparo, pela assistência, pelas luzes que nos chegam. Que possa essas mesmas luzes que nos iluminam o coração vibrar no coração de todas as criaturas que vivem nesse planeta. Em especial, Senhor, aquelas que se encontram em dificuldades maiores. Que todos possam ser abençoados pelo teu amor. Que assim seja, Senhor. Professor, o senhor vai iniciar com o livro aqui, né? Logo no capítulo... Hoje nós estamos no penúltimo capítulo da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. O livro está dividido em duas partes. A primeira parte é um estudo sequencial do processo de evolução do princípio inteligente, formando duas corporificações para ele, não é? Uma corporificação espiritual, que vem constituir o perispírito, e uma corporação biológica que vai atendendo às suas necessidades evolutivas, passando pela fieira imensa dos processos evolutivos da vida material. Então, é muito bonito esse livro, ele tem
um enfoque assim, muito importante, ele é perfeitamente condizente com as obras básicas, está bem sustentado pelo Livro dos Espíritos, em especial, não é? Quando a gente lê a evolução do espírito, quando a gente aprende o que o espírito é feito, como é que ele começa, como um princípio inteligente, como que ele se associa à matéria, na primeira parte do livro. Depois, na segunda parte do Livro dos Espíritos, não é? A gente vai ver nos 3 reinos, no último capítulo, se não me engano, dessa segunda parte, a gente vai ver as conexões que Kardec vai explorando, né, da vida no reino animal, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, mostrando claramente que há um caminho evolutivo. Muito bonito isso. E hoje nós vamos, então, estudar o capítulo Alma e Reencarnação. Nós já estamos, então, numa fase do livro em que nós estamos agora tratando dos problemas mais atuais que nós passamos, porque já vimos o processo de desenvolvimento do corpo espiritual, do mecanismo da reencarnação em nossas vidas, não é? No processo repetitivo, que o princípio inteligente aprende desde os processos da vida celular até passando por todas as espécies e com continuidade no ser humano. Então, esse capítulo Alma e Reencarnação é muito importante, porque o André Luiz vai especificar, de um modo geral, como é que se dá a nossa volta para o mundo espiritual e a nossa vinda de volta para o mundo físico. Então, ele começa esse capítulo falando da ida do espírito depois da morte para o mundo espiritual. Depois da morte. Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exterioriza a dor do arrependimento, e apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Então, vejam, né, que o espírito pode ir para o mundo espiritual através da morte do corpo físico, sem, não é, se arrepender das coisas atrapalhadas que fez, sem se arrepender das escolhas mal feitas que fez, sem se arrepender dos prejuízos morais e materiais que fez com que outras pessoas passassem. Mas aqui ele está dizendo que, depois da morte, efetivamente, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, de sofrimento, de reencontro com as suas próprias ações. Tanto mais produtivo esse processo de purgação, que vai ajudar a se libertar do sentimento de culpa, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. Depois desse processo natural de purgação, e apenas depois disso, consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Esse reconforto e reeducação vão se dar nas colônias espirituais dirigidas pelos espíritos bondosos. Se a moléstia experimentada na veste corporal, na veste somática, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de que, enquanto o indivíduo está doente, ele faz um autoexame no qual as aflições, os sofrimentos estão suportadas com paciência. E essas depurações lhe alteram as sensações e refundem as suas ideias. Então, veja que às vezes a gente fica achando difícil uma pessoa passar por uma doença prolongada, mas a doença prolongada está ajudando o indivíduo a se reencontrar consigo mesmo para poder voltar para o mundo espiritual de uma outra forma. Não é? Então, a gente quer abreviar a qualquer preço o sofrimento. Ao invés disso, a nossa postura tem que ser de compreensão, ajudar a pessoa a minorar o seu sofrimento,
mas não lamentar o sofrimento, porque ele tem um propósito espiritualizante. Todavia, se essa operação natural de uma doença prolongada não foi possível no círculo carnal, mas se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por remorsos recalcados na consciência, a aflorarem todos eles, através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Quer dizer, no mundo espiritual, a gente tem acesso às nossas memórias mais escondidas, as mais delicadas, aquelas que a gente acha que estavam esquecidas. E aí essa reflexão renova na gente as imagens das ações que a gente cometeu e aflora na gente a análise do nosso comportamento com prováveis atitudes de remorsos, principalmente quando a gente cometeu muitos erros. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam, formam em torno de si mesmo as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Caluniadores que aniquilaram felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Isto é, a gente, no mundo espiritual, tem acesso à nossa memória espiritual profunda, e por isso a gente não esquece nada do que a gente fez. Tiranos, tiranetes, tiranos pequenos, diversos, volve a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos e morfinômanos, quer dizer, aqueles que têm vício de álcool, fumo, drogas, experimentam a agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática, na organização perispiritual, as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Então, veja, todos esses sentimentos, todas essas situações ficam vivas na nossa memória no mundo espiritual. As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades do reajuste. Larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Essas zonas compatíveis, muitas delas são as regiões de sombra, o umbral, né, como a gente vê o próprio André Luiz citar. São zonas de sofrimento, porque a gente não fica nessas situações isolados, mas junto com aqueles outros que também têm problemas análogos, e formamos assim uma comunidade de espíritos em sofrimento com os problemas conscienciais. Aqui ele vai, então, aproveitar e mostrar de onde surgiu o conceito de inferno. O inferno, das várias religiões, nesse aspecto, porque ele é temporário, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na Terra como retortas de recuperação e de auxílio. Então, a atitude mental nossa que cria essa situação, não é, de sofrimento coletivo no mundo espiritual, criando zonas
de aflições e desequilíbrios que nós chamamos de umbral ou inferno temporário, porque a gente não fica ali para o resto da eternidade. Apenas o tempo necessário para a gente se dar conta da nossa responsabilidade e da coragem que a gente começa pedindo a Deus, não é? A oportunidade de recomeçar corrigindo os erros. Além-túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porquanto as consciências empedernidas, aí se congregam as consciências enfermas na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. É exatamente como uma espécie de penitenciária, onde os guardas, não é? Os trabalhadores da penitenciária são homens também, de certa forma, duros, rígidos, que agem com violência, com força, para conter, não é, os presos ali, não é, numa situação ainda dolorosa. Então, no mundo espiritual, os espíritos, as consciências ainda empedernidas, que acham que tem que punir a sociedade, que tem que punir as pessoas que erram, aí se congregam junto com as consciências enfermas, culpadas, numa comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, uns e outros, esmoreça por si mesmo na faina destruidora em que se coloca ali durante um tempo. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível recuperação, restauração. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, existe em todas as regiões do planeta, nas proximidades de todos os países, de todas as cidades, pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças morais, conscienciais, catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascida de profundas disfunções, desarmonizações, desequilíbrio dos centros de força do corpo espiritual e muitas vezes nutrida pelas formas de pensamento, pelo próprio pensamento repetitivo, obsediante, monoideias, ideias fixas, que o próprio indivíduo projeta de si mesmo em torturado desequilíbrio, classificáveis assim por umas espécies de larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração, que é uma duração temporária, com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Então, o espírito passa por essas situações por causa dos problemas conscienciais, porque ele mesmo não se perdoa. Respondendo já uma pergunta que foi colocada, não é? E a gente vê, então, que como o espírito culpado não se perdoa, ele acha que ele tem culpa, ele fica vítima de si mesmo nesses processos dolorosos, até que ele se arrependa de fato e peça socorro para sair daquela situação dolorosa e começar um processo de recuperação. Então, esse tempo
varia de acordo com a reação de cada indivíduo. Sementes de destino. Veja que está entre aspas, ele vai fazer uma analogia. Nesses lugares de retificadoras e inquietações, alija o espírito endividado, tira de si a carga de superfície, a carga mais externa, mais superficial, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam, né? Porque esse sofrimento vai depurando, de alguma maneira, o corpo, o perispírito e o sentimento de culpa do indivíduo. Contudo, tão logo revela os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra aí, nesse instante, o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Então, são os trabalhadores que visitam essas regiões e vão recuperando, vão tirando dali aqueles espíritos que já, não é, se dispõem a um processo de mudança de comportamento. Então, foi assim que o André Luiz foi tirado das regiões de sombra, como ele descreve no livro Nosso Lar. Qual doente, agora acolhido em outros setores, pela encorajadora convalescência de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, pesando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se, tanto maior quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Então, vocês vejam que aqui se encaixa aquilo que Jesus ensinou: muito será pedido a quem muito foi dado. Quando a gente tem oportunidades de elevação e de luz do conhecimento no mundo espiritual, no mundo físico, e ainda assim comete erros e desatinos graves, a gente se cobra muito mais duramente. Muita vez ascendem, sobem a escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, e às vezes até perdoado esses indivíduos, entranham-se-lhes no espírito. Então, esse aprimoramento, essa instrução, entranha-se no espírito por sementes de destino, isto é, vão, a partir dali, como sementes, brotar uma nova postura e posição do espírito no caminho da sua própria recuperação. Então, são sementes de destino, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, mais elevados, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Então, são escolhas nossas, são decisões nossas. Deus não nos impõe essas coisas, não é? Como se fosse um castigo. Somos nós mesmos que, sentindo necessidade de nos corrigirmos, pedimos as experiências novas. Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar inicial, efetuada nas regiões retificadoras do plano espiritual, nas regiões de sombra, e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, depois de recolhido nas colônias espirituais,
no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja a conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores, aquele que eles prejudicaram, ou as circunstâncias imprescindíveis necessárias, junto às quais vai se redimir perante a lei. Está tudo muito bem estruturado, muito bem colocado por André Luiz aqui. Reencarnações especiais. Entretanto, há situações em que foge dessa regra mais geral. Entretanto, reencarnações se processam, muitas vezes, sem qualquer consulta aos que necessitam a segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com doentes, enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à própria sorte, a sorte que lhe convém no espaço de tempo em que se lhe perdura a enfermidade ou em que se mantenha sob as determinações da justiça. Por exemplo, a pessoa tem uma doença grave, um câncer, um tumor, e vai ter que se submeter, não é? Se quiser continuar vivo, a uma cirurgia, que é uma coisa dolorosa, difícil, que obviamente que se o indivíduo pudesse escolher, ele não ia querer fazer, mas é necessário, então ele se submete. São os problemas especiais, em que a individualidade renasce, às vezes, de cérebro parcialmente inibido, com doenças cerebrais, ou padecendo mutilações congênitas, não é? Aleijões, cegueira, surdez, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Nasce sempre junto daqueles que lhe devem abnegação e carinho, porque também ajudaram ele a fazer isso e agora o recebem para ajudá-lo na sua própria recuperação, recuperando eles mesmos por si, não é? No esforço conjunto de todo mundo progredir. Incapazes de eleger o caminho de reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, no processo reencarnatório, como doentes isolados sob assistência precisa. Vemo-los assim, reportando de lares faustosos, lares ricos ou paupérrimos, contrariando por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Às vezes os pais, os outros irmãos não têm nenhum problema, mas ele tem um problema de gestação hereditário que nasceu ali com todas essas deficiências. Então, é muito importante também isso. E aqui a gente encontra outro ensinamento de Jesus. Se tua mão ou teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga longe de ti. É preferível em 3, faltando a mão, faltando o olho, não é? Do que entrar na vida, quer dizer, reencarnar, com o corpo perfeito e perder toda a oportunidade do processo regenerativo, não é? Com a reencarnação frustrada. Reencarnação e evolução. Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo só. É também evolução natural. A evolução natural se encontra nela, na reencarnação, um firme apoio. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento nobilitante, muitas vezes, e muitas que se agigantaram na inteligência, às vezes permanece à míngua de virtude. Isto é, no processo da nossa evolução, muitas vezes, muitos de nós
avultam na bondade, não é? Desenvolve o sentimento bom, mas fica devendo conhecimentos. E outras, muitas vezes, se agigantam na inteligência, mas permanece à míngua de virtude, quer dizer, não desenvolve os sentimentos. Então, são duas situações que precisam de progresso espiritual. Então, esses espíritos pedem chance para aprender aquilo que lhe falta. Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, longo estágio no mundo espiritual, sentem fome de progresso renovador, por se sentirem ainda inabilitadas para muitas coisas, para ascensões maiores, e renunciam, então, à tranquilidade a que se integram nos grupos afins no mundo espiritual, porque no cadinho efervescente da carne, vão nascer de novo, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo assim mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Isso não significa que a consciência desencarnada deixa de encontrar possibilidade de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Quer dizer, pode continuar progredindo no mundo espiritual, mas a Terra oferece uma oportunidade de progresso mais rápido, por isso eles querem nascer de novo. Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas além da morte, espíritos, portanto, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Então, para ascender a planos superiores, é preciso ter vencido todas as circunstâncias de progresso que o planeta Terra oferece. A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. Por isso a gente fica nascendo e renascendo como francês, ou nascendo e renascendo como brasileiro, ou nascendo e renascendo como italiano. A gente fica ainda muito ligado às nossas histórias, mas até a gente se libertar, ganhar o sentimento de pátria universal e começar a ter experiências em outros povos. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de dar continuidade ao trabalho deles, de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios, naquilo que eles deixaram já iniciado no planeta. Vem continuar a obra. Muitos músicos, por exemplo, nascem e renascem, muitas vezes, dando continuidade ao progresso da música no ambiente em que ele se sente, não é, acolhido. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias, por continuidade, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Veja, por exemplo, que Kardec, quando está perto da volta, né, já ter realizado uma boa parte do trabalho, ele fala que ele ia voltar numa nova existência, que ainda não aconteceu, para dar continuidade a esse trabalho. Então, provavelmente, ele vai nascer de novo nos trabalhos das hostes espíritas para dar continuidade ao desenvolvimento da doutrina espírita no nosso planeta. Nós já temos notícia que o próprio Emmanuel já reencarnou para dar
continuidade aos trabalhos de evangelização que ele já começou há algum tempo atrás e que quer continuar, porque essa evangelização das pessoas à sua volta também é a sua própria evolução no conhecimento e nas ações da evangelização com Jesus. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem um preço, sem um esforço, sem um trabalho, sem um suor, sem uma dedicação, sem um empenho. O progresso pode ser comparado a uma montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser considerados como essa mesma subida, só que devidamente recapitulada, né, pelos caminhos mesmo que a gente realizou anteriormente e falhou, né? Só que agora a gente vai encontrar embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos na vida anterior, na vida, né, que a gente conquistou pelos nossos próprios atos. A lei de justiça é precisa. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Olha que frase que devia ficar na nossa memória. Se soubermos, porém, suar no trabalho digno, no trabalho honesto, no trabalho de benemerência, no trabalho de servir ao nosso semelhante, com amor e honestidade, com coragem, bom ânimo, não precisaremos suar e chorar no resgate, nas dificuldades do resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromisso de ontem. Nem tudo que a gente passa na Terra, no trabalho que a gente está realizando, no sofrimento que a gente está passando, como reajuste, não é, da lei de causa e efeito. Por quê? Com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas de alegrias ou de sofrimento, refazendo o destino. Aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, que encaixa aqui direitinho. Particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. A gente sabe que não, cada um morre de um jeito. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, na reencarnação, a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo libertatório, à morte. Não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais, porta de entrada e porta de saída. Os espíritos, categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida, né, que acolhe o espírito que vai reencarnar, os superiores, podem plasmar por si mesmo, e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o próprio corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências genéticas cromossomáticas com vista às tarefas que lhe cabem desempenhar. Então, o espírito bondoso, o espírito categoricamente superior pode fazer isso. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo
monoideísmo, ideias fixas, tiranizantes, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas da mãe, a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual, a miniaturização do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização para se ajustar ao ovo fecundado, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece à semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o favor ambiental. Então, muitas pessoas vão nascer basicamente pelo próprio desenvolvimento genético, um corpo adequado dentro das condições genéticas oferecidas pelo pai e pela mãe, não é? Num propósito natural. Mas, obviamente, se o espírito tem perturbação, ele modifica essas condições cromossomáticas hereditárias para poder gerar deficiência que ele precisa ter. Então, entre essas duas classes, entre os processos automáticos do nascimento e a organização feita pelos espíritos categoricamente superiores, entre ambas essas classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Por isso, elas são planejadas no mundo espiritual. Restringimento do corpo espiritual. Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual, departamentos de reencarnação. Brunindo, preparando, planejando formas diversas do corpo, de modo a orientar os mapas ou as prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. A gente vê esses detalhes todos no livro Missionários da Luz, na reencarnação do espírito Segismundo. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se definam os primórdios de rematerialização terrestre. Porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios, sob a orientação, sob os cuidados de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recurso a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhe constem do currículo da existência. Então, a gente tem a vida mais ou menos planejada com a ajuda deles. Aí a gente planeja em que família que vai nascer, como é que vai ser o corpo, se a gente vai ser grandão, pequeno, mais ou menos, que família, que hereditariedade a gente precisa ter em função da nossa necessidade corporal, junto com aqueles que têm ligações afetivas com a gente de vidas anteriores, seja elas afetivas bondosas ou afetivas complicadas por processos de inimizades. Porque o ódio também é um afeto, é o desequilíbrio do afeto do amor. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com seu próprio critério, e distantes da inferioridade primitivista, que deles faria escravos absolutos da herança física, entre esses dois limites, são admitidos a instituições hospitais, no plano espiritual, em que magnetizadores desencarnados, espíritos treinados para isso, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que o adormeçam por períodos variáveis, preparativo para a reencarnação,
de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. Muitos de nós, antes de reencarnar, entramos em processo de adormecimento para depois ser levado e ligado ao ovo fecundado para poder se dar o processo reencarnatório, e desenvolvemos todo o processo da gestação num estado de sonoterapia, induzida pelos espíritos bondosos. É como se a gente tivesse tomado a anestesia antes para se preparar para a cirurgia. Desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho, o corpo físico, e nova oportunidade de realização, a tarefa a ser realizada. Bonitinho demais isso aqui. Eu adorei esse capítulo, viu, gente? Corpo físico, paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. É senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos. Recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, em esquecimento temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer para prosseguir na obra digna em que se acha empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Muito bonito esse capítulo, foi escrito através da psicografia do Valdo Vieira, na cidade de Uberaba, no dia 9 de abril de 1958. Muito bom. Esse capítulo é realmente lindo. Aliás, como todos os outros. Vamos conversar. Então, vamos lá, professor. O senhor já deu uma pequena introdução naquela pergunta que já estava aqui no chat, No né? comecinho. Eu vou colocar ela, né, para ela ver que da Patrícia, que ela diz assim: quando uma pessoa passa parte da vida cometendo erros, mas depois se arrepende e muda de conduta, ainda assim ela precisa passar pelas regiões inferiores quando desencarna? isso depende, olha, deixa a pergunta aí. Isso depende, Patrícia, de como a pessoa se comporta consigo mesmo. Se ela se perdoa, lhe dando a oportunidade de se reconduzir, corrigindo os erros, não necessariamente vai passar por regiões inferiores. Mas se ela não se perdoa e se envergonha dos atos que ela fez, ela mesmo acha que não tem o direito de aparecer no meio dos próprios parentes, daqueles que a amam, porque ela acha que ela não merece isso, então ela acaba se recolhendo em zonas de sofrimento. Então, isso depende muito da conduta do espírito com ele mesmo. Então, vejam, a gente, quando descobre que a gente tem muitas falhas,
Não deve a gente ter essa posição de se culpar, mas de compreender que você fez todas aquelas coisas porque também não teve o cuidado devido de utilizar os conhecimentos espirituais em seu favor, mas que você agora está fazendo esse esforço e trabalhando por isso. Portanto, se você está fazendo isso com essa aceitação natural, sem ficar pensando que só porque você começou a fazer algumas coisas boas já ficou bonzinho, né? No se enganar com orgulho e com a vaidade, você não tem necessariamente que perder tempo em zonas de sofrimento. Vai logo para uma escola espiritual continuar o seu progresso que você já começou aqui. Quando você estava falando das zonas, né, lendo o capítulo das zonas na espiritualidade, a Diná falou desculpa, a Kátia, falou das zonas infernais, né? Ela fez um comentário, ela disse assim, essas zonas são instâncias das consciências de culpa para depurar o espírito a fim de saírem de lá assim que houver sincero arrependimento. É assim mesmo, Kátia, porque o sofrimento que esses espíritos passam são terríveis, porque eles ficam presos por causa do sentimento de culpa a um grupo de espíritos que também são desequilibrados. Então é um sofrimento terrível, não é? E ele, mais vai indo, ele cansa do sofrimento e aí lembra que tem um Deus amoroso e bom e pede socorro. Quando ele faz isso com sinceridade, a bondade divina encaminha espíritos melhores para retirá-lo de lá e começar um processo de recuperação, como a gente tem no exemplo do próprio André Luiz em nosso lar. Há um outro livro muito interessante que ensina isso também, é Memórias de um Suicida, com os casos de suicídio. Não é? O Vale dos Suicidas é um vale de sofrimento, mas nem todo suicida passa por ali, porque muitas vezes, não é, há uma série de atenuantes que ajudam a pessoa, e a pessoa, então, é protegida por causa das coisas anteriores que fez antes de tomar uma decisão de desequilíbrio tão agressivo contra si próprio e contra as leis divinas. Então, mas aqueles que fazem isso por excesso de orgulho, de vaidade, porque não quer enfrentar as dificuldades, porque se sente humilhado, esses sofrem até caírem na real de que eles têm que fazer um esforço de recuperação. O livro Memórias de um Suicida é perfeitamente claro, né, nesse tipo de tratamento de conduta e de recuperação. A Diná, professora, ela perguntou assim, quando você estava falando da ajuda da espiritualidade na desencarnação, se essa ajuda da espiritualidade na desencarnação não se mantém no mundo espiritual. Sim, se há mérito para isso, continua. O espírito é recolhido depois da morte do corpo e levado, protegido para uma colônia espiritual. Há muitos exemplos disso. Se quiserem, leiam o livro E a Vida Continua, do André Luiz. Ele mostra ali casos desse tipo. O Fran Carlo perguntou assim, professor Tassiro, como saber se estou agindo de acordo com o que foi programado na erraticidade? Examine a sua consciência. Se você está pacificado com a sua consciência, porque você está fazendo o melhor que você pode nas circunstâncias da sua vida, para o caminho do bem, do seu trabalho de seriedade, honestidade e responsabilidade, não há erro, está no caminho certo. A nossa programação está, na verdade, não é, dentro da nossa consciência mais profunda. E a gente, como espírito, quando a gente começa a fugir dessa ação, a gente se sente incomodado. É como se alguma coisa tivesse avisando a gente, olha, parece que você está desviando do seu caminho. A gente não se sente muito bem. Então, a gente procura retornar a esse caminho. O que a gente veio fazer aqui? A gente veio fazer o esforço de ser melhor.
Se a gente estiver fazendo esforço de ser melhor continuamente, com cuidado, estamos cumprindo a nossa programação. Professor, a Lala, ela colocou assim: professor, eu já ouvi em palestras que todos nós, quando desencarnarmos, iremos passar pelo umbral. Isso procede? Claro que não. Imagine espíritos bondosos. Você acha que o Chico passou pelo umbral? Você acha que o Divaldo vai passar pelo umbral? Você acha que a Ivone Pereira passou pelo umbral? Claro que não. E nenhum de nós vai passar pelo umbral se a gente não tiver problemas conscienciais graves. Veja o exemplo do livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier. O espírito que escreve, o irmão Jacó, foi o Frederico Figner, um comerciante espírita no Rio de Janeiro. Ele cometeu várias coisas ainda inadequadas, mas ainda assim ele é recolhido no mundo espiritual, atendido pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, pela própria filha, que já estava desencarnada e estava bem, né, que o recolhe e leva para nosso lar, onde ele vai se reencontrar consigo mesmo, descobrir, olhando para ele mesmo, que apesar de ter trabalhado nas hostes da doutrina espírita, chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira por alguns anos, ele não conseguiu se dedicar a si mesmo nas suas mudanças de comportamento mais sérias. Por isso, ele se vê no mundo espiritual sem luz alguma, que ele não construiu luz para ele. Então, ele pena por causa disso, fica desapontado com ele mesmo, mas ele está protegido e não passa por zona de umbral nenhuma. Então, isso não é verdade. Essa é uma afirmativa, não é, gratuita. Muitos de nós passam, como o André Luiz começa dizendo no livro, mas muitos de nós não passam. Depende do nosso comportamento. Professor, na continuidade dessa dúvida, né? Falam também do estado de perturbação, que aí é diferente, né? O estado de perturbação com o estado no umbral. O estado de perturbação, eu ouvi dizer que também todos nós medianos vamos passar, um mais rápido, um mais lento, mas que esse estado a gente passa, né? Porque isso tudo depende do controle que você tem sobre você mesmo. Se a gente já tem algum controle sobre a gente mesmo, a gente começa, durante o fenômeno da desencarnação, do desligamento do corpo físico, a gente atende às solicitações dos espíritos bondosos que nos ajudam a isso, a manter o pensamento positivo. O exemplo do irmão Jacó no livro Voltei é muito próprio para isso. A gente pode ler isso de novo. Todos nós deveríamos ler esse livro outra vez, porque ele é muito ilustrativo. A gente vê isso também no livro Obreiros da Vida Eterna, que descreve 5 desencarnações diferentes. Não é? Então, isso depende do nosso comportamento, mas, de qualquer maneira, estar lúcido durante a desencarnação não é para muitos de nós, não, porque a gente ainda tem receio, a gente tem medo, então a gente é protegido, não é? Às vezes a gente desencarna e é mantido em estado de sono por algum período curto, alguns dias, uma semana, 2 semanas, para a gente se adaptar, desligar completamente das coisas do corpo e começar a se adaptar depois que acorda no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é diferente do mundo físico. Então, a gente tem que fazer uma readaptação. E esse estado de readaptação é mais curto ou mais longo em função das aquisições de conhecimento e autocontrole que o indivíduo fez consigo próprio. Professor, a Lala ainda tem dúvida em relação a isso, então eu acho que precisa falar mais um pouquinho. Ó. Ela diz assim, então nós iremos para as colônias espirituais? Lala, da onde você acha que a gente veio, Lala? A gente veio das colônias espirituais e vai voltar para elas, sem nenhum problema. A menos que você tenha cometido coisas graves
que não vai poder voltar para lá. Tá certo? Então, isso é um problema de consciência de cada um. Eu não vou voltar, eu não vou passar para o umbral coisa nenhuma. Eu sei dos meus erros, tenho consciência deles, faço o esforço de corrigir agora, não escondo meus erros de ninguém, não estou querendo parecer bonzinho, porque eu não sou mesmo, tá certo? Então, eu posso ir para o mundo espiritual, o que eu vou fazer no umbral? Perder tempo? Eu não, eu quero ser acolhido bonitinho lá pelas pessoas que me amam, né? E logo, logo que eu puder me sentir em condições, vou começar a estudar, aprender, trabalhar, ajudar o próximo, fazer o que eu estou fazendo aqui. Ah, professor, é mesmo. Não vamos perder tempo, né? Ah, para que perder tempo? A Antônia, ela perguntou assim: no livro Cidades Do do Além, além? do Cidade no Além, né? além, É, da Igorina. Igorinha Cunha descreve as camadas que circundam a Terra e cita que temos um umbral grosso, um umbral médio e um umbral em que fica nosso lar. Isso procede? Olha, o que a gente pode dizer, isso é a grosso modo, o que a gente pode dizer é que tem zonas de sofrimentos terríveis, zonas de sofrimentos menos terríveis. Quer dizer, tem que, em outras palavras, tem hospital de doentes mentais, tem hospital de doentes mais brandos, tem hospital de escolas, escolas de aprendizado, de pessoas muito ignorantes, que não sabem nada do mundo espiritual. Tem muitos espíritos, gente, que voltam para o mundo espiritual, pessoas, e continuam com as mesmas ideias da vida física. Então, esses espíritos ficam vivendo como se estivesse no planeta Terra, encarnado, mas em regiões onde espíritos como ele também estão vivendo assim, meio sem saber o que está acontecendo. Então, há níveis conscienciais diferentes de zonas intermediárias entre sair da Terra e ir para colônias espirituais mais avançadas. A todos os níveis. Professor, ainda tem, até pulei a perguntas anteriores, porque está no contexto ainda. A Márcia Leone, ela tem a dúvida. Nosso lar é uma colônia que fica no umbral, não é? Não, ela fica nas periferias de regiões onde tem todas as colônias espirituais, tem a sua periferia. E a periferia é onde está espíritos em sofrimento que aquela cidade cuida. No livro Memórias de um Suicida, a gente vê que a colônia espiritual, né, de Maria de Nazaré, não é? Está perto de uma região onde tem muitos espíritos que se mataram no corpo físico, que mataram o seu próprio corpo físico no suicídio. Então, eles estão ali numa região onde eles têm uma cidade que vive naturalmente bem, mas tem hospitais, tem escolas, tem manicômio, nosocômio, a torre, onde recebe ali espíritos desde mais endurecidos até espíritos melhorados que vão aproveitar da colônia espiritual, aprender, progredir e se recuperarem num processo reencarnatório posterior. Então, é mais ou menos assim. A Terra, não pode esquecer, a Terra ainda é um mundo atrasado, um mundo de expiações e provas. Então, nós não temos nenhuma colônia espiritual super brilhante, porque a Terra ainda não abriga isso. As colônias espirituais mais deslumbrantes, de espíritos melhores, estão longe daqui, estão em outros sistemas planetários, muito provavelmente, mas os mundos são solidários. Os espíritos bondosos vão e vêm. Então, os diretores espirituais das colônias espirituais mais adiantadas são espíritos que vivem em outras esferas, mas trabalham aqui. É como um indivíduo que trabalha ali na universidade, mas mora lá do outro lado da cidade. Ele vai, sai da casa dele, vai lá na universidade, trabalha e volta. Não é?
É natural isso. Os espíritos melhores não têm problemas de locomoção. Eles vão e voltam a hora que eles querem, com facilidade, com a volitação. Professor, agora eu tenho uma dúvida. Nessa questão da construção do nosso corpo, né, enquanto a gente está na preparação para a reencarnação, aí é escolhido pelas equipes superiores, né, os espíritos mais evoluídos, no caso de nós, medianos, né, aquilo que precisamos. Aí chega aqui na Terra, existem muitas pessoas que fazem alterações no corpo, alterações, às vezes, até de alguma determinada deficiência, por exemplo, dos lábios, ou até a questão estética, vai alterando. Até que ponto isso é o merecimento de você entre aspas, se livrar, que não é a palavra, daquilo que te incomoda, ou um comprometimento que você está fazendo, alterando aquilo que foi programado para você, ou nenhuma das duas coisas? Não, isso todo o esforço que a gente faz para melhorar a gente, mesmo fisicamente, é um esforço de melhoramento. A pessoa que nasce com lábio leporino, ela vai ter uma vida muito difícil se não tentar corrigir. Então, o próprio ato de se submeter a cirurgias, a tratamentos, né, são sofrimentos que vão ajudando ela a se libertar das causas anteriores que geraram aquele problema. Então, isso é uma luta de recuperação. É diferente de um indivíduo que vai fazer uma cirurgia plástica para poder ficar mais bonito, porque acha que está por pura vaidade. Isso pode ter consequências erradas. Então, veja, consertar é diferente, né? Porque consertar é fazer um esforço de melhorar, mas tentar fazer qualquer coisa com intuito puramente artificial, não é? Baseado em vaidade, em coisas fúteis, isso cria compromissos. Então entendi. Tem o propósito, né, professor? É o Depende do propósito. propósito. Deus julga pela intenção. Esse julga entre aspas, quer dizer, a consciência nossa sabe. A gente sabe se a gente está fazendo por vaidade ou porque a gente quer ficar curado. Certo. Deixa eu ver aqui. A Maria das Graças. Professor Tassiro, o senhor pode me responder se a pessoa que fica desmemoriada quando morre no corpo físico, como fica? Eu acho que ela quer saber Tá como é que certo. fica. Imagine que a pessoa teve um processo qualquer, pode ser uma pancada, pode ser uma infecção, uma virose, e perde parte da memória. Essa memória que está perdida, se foi por uma razão puramente física, não está perdida, está no espírito, mas o corpo não permite que ela mostre essas lembranças, porque o corpo está danificado. Alguma lesão cerebral não permite que ela tenha acesso a essa memória. Mas é temporário enquanto está no corpo. Tudo que o espírito faz, tudo que o espírito pensa, tudo que o espírito sente, está na memória espiritual, ele não perde jamais. Então, quando volta para o mundo espiritual, ele vai tendo acesso a tudo que ele tem já adquirido, à medida que ele tem o equilíbrio emocional necessário para ir lembrando de tudo. Um dia, quando a gente for espírito mais superior, a gente vai lembrar de toda a nossa história, de todas as coisas atrapalhadas, erradas, boa que a gente fez, sem sofrimento, porque a gente terá o equilíbrio espiritual necessário para isso. Então, a memória é do espírito, mas ela se mostra através do corpo físico, que pode ter lesão, e aparentemente ela fica desmemoriada. Vamos dar um exemplo: a pessoa que tem Alzheimer, né? A doença é uma degeneração cerebral. Então, o espírito não esqueceu nada, mas ele não pode mostrar porque o corpo está
com deficiência. Professor, depois ela completou aqui, eu acho que agora a pergunta ficou num outro contexto, que ela fala assim, é o caso do meu marido depois de um infarto. Ele foi reanimado, mas ficou sequelado. Ela quer dizer como é que vai ficar ele após... Ele pode ficar com sequela e não lembrar de coisas, enquanto estiver no corpo, mas como espírito ele lembra tudo. Quando ele voltar para o mundo espiritual, ele adquire, ele vai ter consciência da memória dele sem problema algum. O José Luiz diz assim, professor Tassiro, acho que podemos pensar que as pessoas, enfermidades, se sentem culpadas por não acreditarem nas suas evoluções espirituais? É claro que o desconhecimento da realidade espiritual e do processo evolutivo dificulta um indivíduo a ter consciência das suas próprias coisas. Mas, olha, a gente tem que olhar o espírito como um todo. Nenhum de nós é espírito iniciante. A Terra já é um mundo de segunda categoria no final dela. Então, nós já tivemos milhares de encarnações. Então, já tem muitas aquisições, inclusive, da realidade espiritual. Mas, como a gente não dá importância a isso, a gente se aliena enquanto está no corpo físico e não liga para isso. Não quer saber esse negócio de religião, esse negócio de espírito, não quer saber, não. Quando eu morrer, eu vou descobrir isso. Então, a pessoa é desatenta para os conhecimentos, então ela vai ter dificuldade. Aí, a Diná, ela colocou assim, que nós vamos assistir um filme na nossa vida. Eu acho que ela quer dizer quando a gente desencarnar, Isso. né? Isso é um processo, aparentemente, natural que ocorre com a... Não posso garantir que acontece com todo mundo, mas que ocorre com a grande maioria das pessoas. No momento da desencarnação, a gente geralmente repassa a nossa vida de trás para frente, nos mínimos detalhes, de uma forma muito rápida, porque a gente está transferindo toda a memória de todas as nossas coisas para a realidade espiritual e deixando o corpo físico. Então, é natural isso acontecer. É uma parte do fenômeno da morte que é mais ou menos comum à grande maioria das pessoas. Ver o filme da vida da gente de trás para frente, nos mínimos detalhes, até os pensamentos mais escondidos. Professora Dilva, ela faz uma reflexão aqui, uma pergunta, né? Tem dias que, apesar dos nossos estudos, acho que o nosso planeta está num estado infernal. Muitos sofrimentos com guerras, desequilíbrios sexuais e emocionais, com a impressão de retrocesso. Será? Dilva, você pode, lendo a história com detalhes, achar que a Terra está piorando? É claro que não, a Terra está melhorando. Nós nunca estivemos no planeta Terra tão adiantado quanto nós já estivemos, porque a evolução é inexorável. Mas a evolução é lenta. Por outro lado, a gente tem que olhar o nosso planeta hoje com uma realidade diferente. Olha, no ano de 1900, no começo do ano 1900, a população da Terra era 2 bilhões de encarnados. Era 2 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Claro que o mundo espiritual tinha muito mais gente e continua tendo muito mais gente. De lá para cá, a população da Terra passou de 2 bilhões para 8 bilhões, pouco mais de 100 anos. É claro que com a quantidade muito maior de pessoas na Terra, que não são pessoas mais evoluídas do que as que já estavam aqui, de 1900 para 2000, a evolução é muito
curta, porque são 100 anos. A gente aprendeu um monte de coisa, mas a gente moralmente evoluiu pouco, a gente faz pouco esforço de ser bom. Então, é claro que o mundo aumentou, não é? O número de gente que continua pensando besteira, fazendo guerra, brigando na rua, né? Criando problema, roubando, matando, trabalhando, construindo valores, não é? Estudando, ajudando, tem de tudo. Só que também a gente evoluiu nas comunicações de tal forma que o que acontece hoje em qualquer lugar do mundo a gente sabe imediatamente. Imagina 100 anos atrás. Se acontecesse uma coisa dolorosa numa cidade, quanto tempo ia gastar para que as outras pessoas das cidades mais distantes ou mais vizinhas iam saber daquele problema? A gente não sabia. Então, os problemas eram locais, porque a gente não tinha muita informação. Hoje, os problemas são globais. Então, aparentemente, parece que piorou. Mas não é verdade. Nós estamos num momento onde as coisas estão claras, reveladas. O que é mal, o que é bem, é bem. Ainda assim, vou dar um exemplo disso. Nós, hoje, se estourar uma guerra em qualquer lugar, a gente vai saber imediatamente. Mas você sabe quantas quantas crianças abandonadas foram adotadas hoje? Quem sabe me responder isso? A gente não sabe. E pode estar certo que muitas foram. Então, nós ainda estamos num planeta onde as notícias impactantes têm prioridade sobre as notícias boas. Isso não significa que o planeta piorou. Isso significa que o planeta ainda não está adequado para um mundo melhor. Mas nós estamos melhorando. Então, não pense que o mundo piorou, porque não piorou. O mundo está melhorando. Nessa mesma linha, né, de pensamento um pouquinho diferente, o José Luiz ele fala assim, professor, ainda temos muitos irmãos que por ignorância, não acreditam na educação espiritual. Claro, isso, José Luiz, a culpa disso são das religiões que, ao invés de estudar os ensinamentos de Jesus para valer, ficam preocupadas com a instituição religiosa de continuar dando oportunidade para os pastores, para as pessoas, para ficar um lugar comum sem evolução, sem progresso. Tá certo? As religiões não estão cumprindo o seu papel de educar o mundo espiritual, de educar espiritualmente todos nós. Vou dar um exemplo disso. Todos nós que estamos aqui, já lemos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5 começa com as bem-aventuranças. E depois das bem-aventuranças, ele segue Jesus ensinando. Aprendeste que foi dito tal coisa, eu, porém, vos digo que deve ser assim. As religiões não ensinam isso para nós, que Jesus ensinou a gente ser bondoso, amoroso, não reagir à violência, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam, não adulterar, não roubar, não matar. Então, as próprias religiões, ao invés de dar ênfase aos ensinamentos morais de Jesus, elas estão preocupadas com a instituição religiosa. Então, a educação espiritual está devendo. Então, a doutrina espírita é a doutrina que bate nessa tecla. Nós precisamos nos educar espiritualmente. Nós precisamos ser melhores. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Não é pelo número de vezes que vai no centro e toma passe, não. Aí cabe bem o que era num outro contexto que a Kátia Maria tinha colocado, mas cabe aqui também.
que ela diz: por isso eu defendo a necessidade de estudar e estudar-se. Daí teremos condições de despertar com mais tranquilidade e seguir para a frente e para o alto. Exato, Kátia. Estudar aprendendo e fazendo. Tem que fazer o que aprendeu. Não basta aprender e ficar assim, ó, já sei, mas continua do mesmo jeito. Alguém agride, a gente devolve a agressão com agressão também. Então, não, a gente aprendeu que tem que perdoar, então a gente fica agredido, sofre um pouquinho, mas tem pena da pessoa que agride e ora por ela. Ama o inimigo, ama o adversário, faz o melhor pelo outro. A Márcia tinha comentado assim: esse capítulo é demais, rico de esclarecimento e a nos dar consciência de quão grande e trabalho de cooperação de muitos sob as bênçãos do amor de Jesus. Tem razão, Márcia, é mesmo. E aí, o pessoal tinha falado, quando o senhor disse que vai passar direto pelo umbral, que o senhor não vai nem querer saber. Eu só vou para o umbral para trabalhar, para ajudar. Se eu não puder ajudar, não vou para lá, não. A Osmarilda falou: é o que todos queremos, professor. E a Diná colocou assim: Caibá chute eu conseguiu. Né? Todas as pessoas que se esforçam para fazer o melhor conseguem, gente. O Francalo falou assim: professor, vai passar direto do nosso lar e dará um tchauzinho para André Luiz. Nem pensar, meu amigo, não se engane. Só eu sei o que eu tenho aqui por dentro de mim. Bondade sua, mas não é real. O Centro de Estudo Allan Kardec colocou assim: a influência de pensamento negativo é a influência em considerar o não avanço da Terra. É claro, a gente está atrapalhando a evolução da Terra quando a gente pensa que esse mundo é um inferno. Esse mundo não é um inferno, esse mundo é uma escola de evolução gerenciada por Jesus, o nosso irmão mais velho e o nosso mestre. Olha que lindo. E as nossas perguntas encerraram, professor. Né? Muito bom. Tem uma pergunta que eu deixei para o final aqui, que é do Gilson, que ele colocou assim: boa noite, gostaria de participar desses estudos. Qual é a frequência das lives? Então, elas são todas as sextas-feiras, né, professor? Inicia às 9 horas da noite. Das 9 às 10, 10 e meia da noite. E todas as aulas, todos os capítulos que nós estudamos anteriores estão gravados, né, no YouTube do IGESE. Abre a página do IGESE, entra lá e pega o estudo Evolução em Dois Mundos, tem todos os capítulos anteriores. É isso aí. Nós ficamos aqui, né, professor, mais de 160 conexões hoje. Beleza, né? que bom. No mínimo, 160 pessoas, porque sempre tem mais de um, né? Então... Estou mandando um abraço para cada um, são mais de 160 abraços, aceitem, é isso aí. Aí o Cleiton, deixa eu entender aqui. Devo fazer a festa de aniversário do meu ente querido. Eu não entendi o contexto. Você entendeu, professor? Não. Depois aí, Cleiton, se for alguma coisa... Deixa eu pensar. Provavelmente o ente querido dele está desencarnado. Se for isso, não é? Você não precisa fazer o aniversário dele, porque ele já não tem o corpo físico mais. Mas você pode lembrar dele no dia do aniversário dele, ou qualquer outro dia que você lembrar, e orar, pedindo a Deus que ele esteja muito bem, mandando um abraço carinhoso para ele, que ele vai adorar. Ah, tá. Então foi isso. Chegou uma pergunta aqui, professor, do José. Professor Tassiro, o senhor acredita que um dia haverá a união da ciência espírita e ciências da Terra? Mas é claro, o Kardec já diz isso há muito tempo ali na introdução da Gênese. Nós estamos evoluindo, gente, nós vamos caminhar para a harmonia de tudo. Ciência humana e ciência espiritual, no fundo, é a ciência divina. Nós vamos aprender tudo do mundo físico e do mundo espiritual.
É claro que vai, mas é calma, tem que ter paciência, porque a evolução é devagar. Ele colocou aqui que partiu mesmo, professor, que era isso Então, mesmo. É. Então, aqui o pessoal está já se despedindo, né? Agradecendo, ó, pelo maravilhoso estudo, e é mesmo, é uma delícia estudar com o um professor. abraço, Paulo. Ó, todo mundo dando um abraço, Ah, estão pedindo Abraço, um like. É Ângela. verdade, vamos dar um like para os estudos irem subindo e Isso, ter mais pessoas, isso e aí, cheguem a isso é mais bom mesmo. pessoas, Isso né? é bom É, mesmo. é isso mesmo. Aqui o pessoal dando gratidão, né? Como sempre aqui, que a gente adora ficar Gratidão junto, ao né? André Luiz, ao Chico Xavier, ao Valdo Vieira, a todos os espíritos bondosos que orientaram o André Luiz para escrever esse livro, e gratidão a Deus pela oportunidade que nós temos de estar junto aqui estudando. Que a gente adora estudar com o senhor, professor. Está todo mundo aqui. Deus abençoe você pelo esforço e nos esclarecer. E assim amarmos mais ainda o trabalho do Espiritismo. Isso, beleza. Obrigada. Estou aqui o Sidô dos Anjos está aqui pela primeira vez. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Um abraço para Está você. sempre aqui com a gente, que é uma delícia o estudo aqui em conjunto. Né? Bem-vindo à família, né, professor? Porque vira uma família, né? A família Uma aqui família. não tem limite. E aí, ó, gosto demais de vocês. Professor Maria das Graças aí, ó. Nós também. Gratidão, gratidão. Obrigada pelos ensinamentos. Excelente final de semana. Aí, ó, os tchauzinhos. Muito bom como sempre. Gratidão. A Rosângela falou: o estudo de hoje foi muito bom. Gratidão. A Cida está falando que Obrigado, foi Rosângela. Foi bom mesmo. maravilhoso. Foi mesmo. O Ronaldo aí, ó. Agora que eu vi. É que está tão no automático, ó. Gratidão a Deus por mais esta noite de estudo iluminado. Obrigado, professor. Amo vocês. Também. Muito obrigada a todos vocês. Aqui o Paulo falando. A Alba, gratidão sempre. Hoje deu para assistir os comentários. Amanhã eu estudo o capítulo. É bom Beleza. a gente rever. E Olha o é nome isso. dela, Alba Pureza. Alba é branco. Beleza, que nome lindo. É verdade, professor. E olha, ó, e eu estou vendo aqui a foto dela, coisa mais linda, cheia de crianças aí, ó, Ai, que bonito. no colo dela, Parabéns, tá vendo? Alba. Uma delícia. Então tá bom, professor. Então nós chegamos ao final, né, de mais Isso. um estudo. Vamos encerrar com a nossa prece? Vamos. Espera aí, Com Deus. a Silamara colocou aqui, ó. Estou estudando os mensageiros e fiquei muito feliz por começar hoje o estudo deste livro. Seja bem-vindo também. Então, Ana, faz a prece para nós. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo. Agradecemos ao André Luiz, ao Valdo Vieira, por esta obra, por tantos esclarecimentos que nos é colocado. Agradecemos ao professor Otacílio, a toda a equipe espiritual que o intui, que coordena esse trabalho, a todos os nossos amigos, a essa família espiritual que estamos aqui presente. Agradecemos, Senhor Jesus, por tantas bênçãos que recebemos e pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Que na próxima semana estejamos aqui novamente, juntos, unidos, com essa alegria e com essa vontade de aprender, para que possamos, pouco a pouco, aplicarmos em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja.
É que teve alguém Tudo bom, aqui, olha, junto com a prece aqui, fazendo o barulhinho do... Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.